Oi, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele tem algumas características, certo? A gente pode entender que todo o nosso sistema de números, ele tem uma característica básica, qual é? Ele é feito com os 10 algarismos, tá certo? Com esses 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos realizar e fazer qualquer número que a gente queira, tá certo? Basta misturar os números. Essa é a principal característica do nosso sistema de numeração decimal. A outra característica é que a contagem, podemos fazer a contagem em grupos de 10, certo? Se eu juntar 10 tampinhas, 10 unidades de tampinha, eu tenho uma dezena. Com 10 dezenas, eu formo uma centena. E assim por diante, certo? Se eu pegar 10 tampinhas, eu formo uma dezena. Aí, se eu pegar mais outra 10 tampinhas, eu formo a segunda dezena. Então, já teriam 20. Qual seria, então, o outro valor, a outra característica do sistema de numeração decimal? É o valor posicional ou relativo dos números. Ou seja, os números dependem de onde eles estão, qual é a posição deles, é que vai dizer qual é o valor desse número, tá? Porque, por exemplo, o número 5. O número 5, ele depende de onde ele está, certo? Aqui eu tenho 135. Aqui vale 5 unidades, certo? Porque ele está aqui do lado do número na posição que vale unidade. A partir daqui é uma dezena e aqui é uma centena. Então, aqui o 5, ele já passou para esse local aqui das dezenas. Então, ele vale 5 dezenas, ou seja, 5 grupos de 10. 5 grupos de 10 é 50, 351. Ele não é mais 5, ele é 50. E aqui ele já foi para o lado da centena. É 5 centenas, ou seja, 5 grupos de 100, ou 5 notas de 100. Então, aqui ele vai para 513. Aqui ele não é 5, nem é 50. Aqui ele vale 500, porque são 5 notas ou grupos de 100, certo? Então, os grupos, os números, ele tem um valor relativo, dependendo de onde ele está, certo? Vamos entender agora outra coisa que a tia vai ensinar. Veja só. Quando eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena, certo? Quando eu junto 10 dezenas, eu tenho uma centena. E com 100 unidades, eu tenho uma centena. Ou uma centena é feito de 100 unidades e 10 dezenas, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 100 cubinhos, que equivale a uma centena. Mas eu também aqui tenho uma centena, certo? Só que eu agrupei com grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu também tenho uma centena, só que organizado em barras de 10, certo? 10 cubinhos. E aqui eu tenho aqui uma barra completa também, certo? É uma centena, ok? E aqui, como eu juntei e aclopeio, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 10, mais 10 e mais 10. Tenho 110, 120 e 130. E aqui são os cubinhos por unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 130, 10, 20 e 30. 130 e 1, e 2, e 3, e 4, e 5. 135, tá? Olha o que eu falei. Os grupos de 1 ficam aqui, no último número, as unidades. Aí anterior vem a dezena e anterior à dezena vem a centena. Então, isso daqui é
Esses 3 são as dezenas. E esses aqui, cubinhos, valor de unidade, é esse número aqui. Certo? Então, fica assim. Que tinha o monitor ficou pro outro lado, né? Aqui, eu vou repetir, tá? 100 fica aqui. Primeiro a gente começa a escrever os números, né? 135, ó. 5 unidades, 3 dezenas, que é 30, e uma centena, que é 100, tá? E em dinheiro? Dinheiro é muito fácil a gente ver, porque no próprio dinheiro já está escrito o número, ó. 100, aí 10 mais 10 mais 10, 130, e aqui as moedas de R$1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 135. Olha aqui. 5 é essas aqui, certo? 5 moedas, unidade. As dezenas, as notas de 10, são aqui as dezenas, 3. E a centena é a nota de 100 que vai para cá, certo? Tá compreendido o que é unidade, dezena e centena, tá? E aqui a gente vê outro exemplo também, tá bom? Vou botar aqui qual seria esses números que estaria aqui. Aqui eu tenho 100, 200, porque aqui é 100 quadradinhos, 100 cubinhos. Com mais 100, 100 mais 100, 200. Então, aqui é 10, 20, 30, juntando. Então, eu tenho 230 e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Então, eu tenho 237. Olha como é que a gente escreve. 200 é 2 centenas, 30 é 3 dezenas, e 7 são 7 unidades. E aqui, como eu teria? Vamos contar? 100, 200, 300, 310, 301, 300, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. Então, eu tenho 319. Mas qual é o valor de cada número? O 9 representa essas moedas aqui, ó. As 9 unidades. O 3, o 1, representa as dezenas, certo? Dezena. E o 3 representa as 3 notas de 100, que é 300. 100, 200, 300. Então, eu tenho 319, certo? Aqui eu tenho 100, 200, 300, 400. Olha aqui, 4 barras. 4 barras de 100. E aqui eu tenho quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, que equivale não a 5 unidades, mas o valor daqui é 50. E não tenho nenhuma moeda de R$1, então é 0. Então, eu tenho aqui 450, certo? E neste outro, vamos ver, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800, vamos ver quantas de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 400 dos 100, aliás, 800 das 100, 8 barras ou 8 notas de 100, mais 9 barras ou 9 notas de 10, 890. E aqui vamos ver quantas de unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9. Então, aqui eu tenho 899. Estamos entendidos? Agora, a tia vai colocar umas atividades para você no caderno e responder o que entendeu, tá bom?